Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, segunda-feira da quinta semana da Quaresma, última semana da Quaresma, nos preparando aí já para a entrada da Semana Santa. Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 1, até o versículo 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para poderem ter motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um e começaram pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Podemos imaginar o alívio daquela mulher, né? Pega naquela situação desagradável, humilhante, e supor que também a sua decisão para o futuro não deve ser determinada pelo medo do castigo, né? Ela acolhe o perdão de Cristo, a libertação de Cristo, que transforma a vida das pessoas. Aqueles homens não queriam fazer justiça, eles queriam ter um álibi, eles queriam ter um motivo para condenar Jesus diante daqueles que ele estava ensinando. Ou seja, eles queriam novamente desacreditar o ensinamento de Jesus. Porque se Jesus fosse ao lado da mulher, eles iam falar, ele está indo contra a lei. Se Jesus condenasse a mulher, toda a sua mensagem de misericórdia, de amor, de perdão iria por água abaixo. Portanto, eles encurralaram Jesus e continuavam insistindo para que Jesus se posicionasse diante do pecado grave daquela mulher. Porque o pecado do adultério, para as mulheres, era um pecado terrível, ao ponto de, dependendo da situação, elas serem apedrejadas. Por quê? Porque havia um controle excessivo sobre as mulheres. Primeiro, por ser uma sociedade patriarcal. Segundo, porque o judeu, o homem casado, com a judia, ele tinha que ter certeza de que seus filhos eram realmente seus filhos. Porque a partir do momento que uma mulher se deita com outro homem, ela pode engravidar do outro e não dele. De repente, ele pode ser estéril. Então, o homem tinha que ter certeza, por causa da descendência, de que os seus filhos realmente eram seus filhos. Por isso, o controle extremo sobre a figura feminina. Outro aspecto, ao ponto de usarem a pena capital para desestimular as mulheres ao adultério. Então, era um crime tão grave para a sociedade patriarcal judaica que eles colocaram uma pena severa para realmente levar as mulheres à consciência de que elas não deveriam cometer tal crime, ou seja, desestimular o adultério. Obviamente, a mulher não adulterou sozinha, Cadê o homem aqui? Mas é aquilo que eu falo, uma sociedade patriarcal, no qual a função da mulher era duas: dar descendência ao seu marido, filhos, e cuidar da casa. Ela no tribunal, o juramento dela, o testemunho dela não valia absolutamente nada, assim como o de uma criança abaixo de 12 anos. E aí eu digo menino, que menino então era considerado um testemunho de uma criança.
É nessa sociedade que Jesus dá uma resposta simplesmente genial. Aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra. E a escritura é bem clara, né? A começar dos mais velhos, ó. Por que os mais velhos? Porque tem mais pecados, obviamente, viveram mais. Né? Então tem mais consciência dos pecados cometidos do que os mais jovens que viveram menos. Né? E a frase final de Jesus é algo assim espetacular. Né? Eu também não te condeno. Hoje, mulher, tu foste salva. Portanto, vai e de agora em diante não peques mais, porque pode ser que da próxima vez eu não esteja aqui para te salvar. Então é aquela coisa de eu tenho que ter consciência de que o pecado me causa um dano, então eu tenho que evitar o pecado. Por isso a frase, não peques mais. Né? Eu tenho que ter consciência de que o pecado é algo que me faz mal, que me agride e que faz mal ao outro também. A partir do momento que eu me entrego ao pecado, aquilo causa dano em mim e causa dano na comunidade também. Né? Porque eu sou membro da comunidade, eu faço parte do corpo de Cristo. Né? Então os pecados que eu cometo também atingem a comunidade cristã. Por isso, queridos irmãos e irmãs, confiemos sempre no amor e na misericórdia do Senhor. E sempre tenhamos a noção de que o pecado é algo que nos agride, o pecado é algo que nos faz mal. Então evitemos o pecado a todo custo. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.